os investimentos não são a minha profissão. Os investimentos são algo que eu uso para que o dinheiro, que é uma ferramenta, me possa gerar mais dinheiro e, juntamente com a minha profissão, me ajude a chegar ao objetivo de, não é deixar de trabalhar, é poder deixar de trabalhar, que são duas coisas diferentes. Exatamente, não é? É diferente. O que é que era o teu melhor investimento possível? Era para comprar uma casa? Era para comprar um Lamborghini? Não, o melhor investimento para mim, tipo, se tudo corresse bem, era eu chegar a um ponto da minha vida em que eu digo assim, eu não preciso trabalhar nem mais um dia e eu tenho dinheiro para viver a minha vida até ao final, mesmo que viva até aos 100 anos. Exatamente, com um estilo de vida confortável dentro daquilo que eu quero. Isso era o best case scenario. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do XTB Talks. Hoje o convidado de honra é aqui o Bernardo Almeida. O meu nome é Vítor Madeira, sou aqui analista na XTB e vamos dar então aqui início a mais um episódio. Olá Bernardo, seja bem-vindo. Alô Vítor, olha, um gosto muito grande de estar aqui. Na última vez que fizemos a XTB Talks, eu estava a ver e estava a pensar, por acaso, o Vítor é um gajo porreiro, gostava de falar com ele e hoje estamos aqui os dois sentados, portanto acho que vai ser uma conversa bada fixe. Muito bem, obrigado, claro que sim, eu também. Bernardo, dar aqui se calhar uma introduçãozinha, mostrares quem é que tu és. Eu acredito que a maior parte das pessoas já saiba quem é que tu és, mas mesmo assim dar aqui uma pequena introdução e já vamos passar então para o tema dos mercados financeiros, claro. Sabes que isso é uma pergunta sempre um bocado estranha, tipo dizer, quem é que tu és? E depois diz assim, eu sou youtuber, tecnologia e finanças. Ok, mas isso é bué redutor, porque uma pessoa é mais coisas. Mas pronto, para quem não me conhece, 31 anos, Bernardo, comecei no YouTube com 20 anos, tecnologia. Há cerca de um ano atrás lancei também um canal de finanças, porque foi uma área que me começou a interessar desde os 25 anos, basicamente desde a altura em que comecei a ganhar um bocadinho mais de dinheiro. Naturalmente, como acho que toda a gente que se vê finalmente com um bocadinho na conta, vai comprar as coisas que sempre quis comprar, dentro das possibilidades, claro, e depois percebi, ok, mas isto não é fixe, estar a gastar o dinheiro todo que estou a ganhar. E então comecei a ir procurar o que é que outras pessoas faziam para gerir o seu dinheiro, mais ou menos com 25, 26 anos. Foi aí que entrei no mundo das finanças pessoais, no mundo dos investimentos a nível pessoal, e passei muitos anos a estudar, a fazer erros, a ter também algumas coisas certas com as minhas finanças pessoais e decidi depois abrir um canal de tecnologia, um canal de finanças para explicar às pessoas aquilo que eu tinha passado e passar-lhes também um bocadinho da minha experiência. Passar aqui o conhecimento, lá está, e da maneira como é que podem começar e depois como é que podem evoluir. Sabes, Vítor, que acima de tudo é mesmo a experiência mais do que o conhecimento. Claro que sim, claro que também passas o que é o SP500, porque há muita gente que não sabe. Mas sei lá, mas os erros, tens razão, ou seja, porque há aqui, não é, quando nós começamos dos mercados, é normal cometermos erros, exato, e só o facto de conseguir já dar aqui o primeiro passo às pessoas, estás basicamente a colocá-las um passo à frente, é isso mesmo. É isso, porque não há certo nem errado, tu tens que perceber qual é que é a tua estratégia, qual é que é aquilo que te faz estar mais confortável, aquilo que te faz dormir melhor à noite. E esse vai ser o melhor investimento, vai ser aquele que te faz dormir melhor à noite. Porque é aquele com o qual estás mais confortável, depois se ganhas dinheiro ou não, isso vamos ver mais à frente. Nunca vês quando fazes o investimento. Mas é um bocado, e é isto que eu digo muito às pessoas, vejam várias pessoas e aprendam com os erros delas. Não sigam, não comprem nada porque veem um youtuber ou um analista ou o que seja a falar sobre aquilo, mas vão aprendendo de vários sítios e depois façam a vossa própria estratégia e é trial and error. Sim, exato. Eu dou sempre aquela nota de temos de ser muito críticos, não é? Quando vemos alguém falar sobre algum ativo, eu sou sempre bastante crítico. E eu digo isso mesmo próprio para mim, não é? Se alguém está a ouvir, se me está a ouvir, eu falo de algo, exato. Sejam sempre críticos, vocês é que têm que decidir, não há certo ou errado, e as pessoas também não vão acertar sempre. Portanto, isso já sabemos. Muito bem. Esse é um bom ponto, não é? Que temos que frisar. Muito bem, Bernardo. Também tinha aqui informação que tu és um grande admirador do Bill Ackman, não é? E
Fala um bocadinho sobre isso. Como é que tu começaste a interessar-te por ele? Conta-me coisas. Falando em pessoas que não vão acertar sempre, não é? Pois já, exatamente. É verdade, sim senhor. Opa, pegando aqui um bocadinho na nossa conversa, eu nunca olhei para investidores com grande nome numa vertente, deixa lá ver o que é que eles fizeram para tentar copiar. Para já, porque não é uma coisa relatable. Quer o Bill Ackman, quer o Warren Buffett, quer quem tu quiseres pegar, foram pessoas que já tiveram sucesso há muito tempo atrás, com coisas que hoje já não se repetem. Hoje vão ser outras. Exatamente. Também já tiveram sucessos. Hoje em dia, o Bill Ackman ainda há o ano passado, há 2 anos ou 3 anos, apostou que as taxas de juros iam subir, as taxas de juros subiram e acho que ele fez qualquer coisa como 2.4 ou 2.8 bis nesse move. Portanto, há coisas também do presente, mas acima de tudo o que me começou a interessar pelo Bill Ackman ainda foi antes sequer de eu estar a estudar investimentos e mercados financeiros. Sempre me chateou muito a questão dos esquemas de pirâmide, sabes? Foi uma coisa... Chateou-me porque uma grande amiga minha com 20 anos foi abordada para participar num esquema desses e vai dizer-me toda contente, Bernardo, olha, eu vou enterrar todo o dinheiro que eu tenho, que fui poupando desde que os meus avós me davam 10 euros. Provavelmente investir. Exatamente. Porque isto vai-me dar uns retornos bué da bons, não sei o quê. E eu na altura não estava familiarizado com a cena dos esquemas de pirâmide e foi, isso não me parece muito viável. Já tinha ouvido, espera aí, deixa-me... E fui procurar o que era um esquema de pirâmide, não sei o quê. Percebi que aquilo era claramente um esquema de pirâmide e disse, nunca na vida te metas nisso. Mas depois aí comecei a ficar um bocadinho mais chateado com os esquemas de pirâmide e percebi que aquilo era uma coisa horrível. E foi aí, estava a ver um documentário da Herbalife, não dizendo que a Herbalife é um esquema de pirâmide, porque a FTC disse que não era, portanto, quem sou eu para falar por cima da FTC, mas estava a ver um documentário sobre a Herbalife e apareceu-me o Bill Ackman, por toda a questão, que se calhar algumas pessoas sabem, outras não, mas basicamente o Bill, que é engraçado que ele chama-se William, mas as pessoas chamam-lhe Bill, eu acho que isto, eu não sei por acaso o nome completo dele, mas eu acho que ele é o William Albert Ackman, portanto, eu acho que ele não tem Bill no nome, não tenho a certeza, mas eu acho que não, e é engraçado, porque é um nome muito mais marketable do que William, William Ackman parece uma cena, este gajo é inatingível, é um príncipe qualquer, e a verdade é que ele vem de famílias com muito dinheiro, mas Bill Ackman é o Bill. É o Bill, é mais Bill, fácil. É o nosso amigo Bill. É muito mais fácil vender o nome. Exato, e ele depois aparece muito nos Medium. Depois é um gajo muito bem parecido. Mas basicamente dei com ele porque ele fez um short a Herbalife, ou seja, ele basicamente apostou que aquela empresa não tinha valor, que era um esquema de pirâmide, e essa foi a batalha dele durante não sei quantos anos, depois não correu bem, já podemos... Não correu, acabou por correr um bocadinho bem, mas não correu tão bem quanto ele... Acho que depois ele teve umas batalhas, não é, contra outro investidor, também um active investor, não é, forte, também dos Estados Unidos. Sim. Eu não sei muito bem a história, tu vais-me contar. Mas, exatamente, só dar aqui uma nota também às pessoas, o que é o short, não é? Aqui o Bernardo estava aqui a referir a questão do apostar na queda e exatamente nós nos mercados podemos fazer então short selling, que é basicamente apostar na queda de alguma ação, neste caso estamos a falar de uma ação, que é uma venda à descoberta, ou seja, nós vendemos algo que não temos e depois assumimos que vamos voltar a recomprar essas ações para as colocar no mercado. E neste caso ganhamos com as valorizações, então aqui para tocar no que o Bernardo estava a dizer ou seja, o Bill Ackman... Parece-me que é isso, não é? Ou seja, o Bill Ackman achou isto é um esquema em pirâmide, isto não vale nada, ou não vale nada. Isto vale menos do que o que está a cotar na bolsa, então vou aproveitar e ganhar dinheiro com a queda. Ok, muito bem. Exatamente. É isto mesmo, não é? De uma forma simples, para o pessoal, não é? Se fizeres um short, ganhas dinheiro se a ação descer, se fizeres um long, ganhas dinheiro se a ação subir. Exatamente. É a forma mais simples de perceber isto. Ele achou que as ações iam descer, porque aquilo era um esquema de pirâmide, e depois fez toda uma comunicação na comunicação social a dizer que aquilo era um esquema de pirâmide e que não valia nada. E atenção, isto eu estou-te a dizer que foi aí que eu me interessei, porque achei, claro que ele estava aqui para fazer dinheiro, mas tu podes fazer dinheiro com muita coisa. E eu achei bem interessante, porque a Herbalife
é alegadamente, imaginando que é um esquema de pirâmide ou que partes da empresa são um esquema, a parte do negócio é um esquema de pirâmide, é o maior do mundo. Pronto. E estamos a falar de uma coisa que já está cimentada há muitos anos e pessoas como o Cristiano Ronaldo... Exatamente, não é? Vendas acima de 1 bilhão, não é? Portanto, já não é uma empresa pequena, não é? É uma loucura, é uma loucura aquilo. Pá, mas a verdade, e muitas vezes é isso que também acaba por distinguir um esquema de pirâmide do não esquema de pirâmide, mas o consumidor final consome produtos ou não? E eu acho que o que o Herbalife tem de bom é que a malta gosta mesmo dos produtos e consome mesmo os produtos, porque se for só trazer pessoas para comprar produtos em bulk para depois vender a consumidor final, mas depois que em vez de vender ao consumidor final vai vender a outra pessoa que vai comprar esses produtos em bulk e assim sucessivamente, depois já não há pessoas no mundo, esquema de pirâmide. Mas se entretanto conseguires introduzir aí o consumidor final que efetivamente compra os produtos, pode equilibrar a situação. Mas também, pois, eu estou a pensar agora aqui uma questão nisso. Atenção, que eu não conheço muito bem a empresa, também não quero estar a falar sem saber, mas o que eu estou aqui a entender, e eu lembro-me, está quando era pequeno, se falar muito até da Herbalife, ou seja, as pessoas que tentavam vender os produtos também os consumiam. Então acho que aqui a jogada também é essa, não é? Ou seja, eu vou shortar a empresa porque na verdade o próprio cliente da empresa é o próprio vendedor, ou seja, e por isso criar também a questão da pirâmide. Sim, e também tens outra coisa que é Herbalife, quando foi fundada, pá, aquilo era full on um esquema de pirâmide, era by the book, o esquema de pirâmide, as convenções com não sei quantas pessoas, os vendedores aqueles eventos, não é? Ofereciam viagens, estava ali, estava no livro, mas depois entretanto o fundador da empresa morreu muito jovem, e eles trouxeram um gajo que trabalhava na Disney para CEO, pá, que deu ali uma credibilidade muito diferente à empresa. Ele próprio mudou a forma como muitas coisas estavam a ser feitas lá dentro e ficou muito mais credível. Depois também tiveram uma campanha de marketing muito grande para credibilizar a empresa quando o Bill Ackman fez o short para dizer assim, não, isto não é um esquema de pirâmide e aqui estão as provas. Mas pronto, mas foi assim, para responder à tua pergunta, foi assim que eu comecei a interessar-me pelo Ackman, antes de depois ver o que é que ele era como investidor. Primeiro porque é tipo, ok, está aqui um gajo a lutar para fazer dinheiro, mas a lutar contra um possível esquema de pirâmide. Exatamente, ou seja, tu viste aqui um investidor ativo a aproveitar a situação. Foi quase como está a fazer o bem e ao mesmo tempo a ganhar dinheiro. Vamos assumir assim, claro que isto depois é sempre questionável, não é? Fazer o bem, ou se é um esquema em pirâmide ou não. Pronto, não vamos também entrar por aí, não é? Não. Ok, então a partir daí, Bernardo, então começaste a seguir mais, por exemplo, o Bill Ackman e provavelmente, claro, também seguiste outras pessoas, como é óbvio. E o que é que tu mais te identificaste aqui em termos de estratégia? Porque pode ser o que tu acabaste por tocar nesse ponto no início, não é? Às vezes é difícil nós replicarmos o que grandes investidores também estão a fazer. Mas o que é que tu identificas aqui mais agora, tocando aqui mais um bocadinho mais para os investimentos mais pessoais, não é? Teus, achas que consegues aqui tentar, por exemplo, encontrar uma posição, por exemplo, de alguma empresa que esteja overvalued e tentar shortar, ou tentar, por exemplo, encontrar empresas que estejam undervalued e tentar entrar nessas empresas, ou não tem nada a ver com isso? Diz-me um bocadinho sobre isso. Eu tento sempre, como te disse, para dormir melhor à noite, descansado, assim, fazer a minha pesquisa, conhecer os métodos de investimentos de muita gente, mas depois ir por mim, porque se correr mal, eu sei que fui eu, não vou dormir a pensar aí a seguir aquilo que aquele gajo estava a dizer e não correu bem. Não, foi tipo, eu acreditava mesmo nisto, depois não correu bem, perceber porque é que não correu bem e melhorares como investidor. Portanto, não me vejo numa posição de estar a seguir para querer replicar alguma coisa em específico. Até porque o grande setor onde o Bill Ackman atua e onde parece meu que percebe mais é imobiliário, que é uma coisa que para mim é se calhar dos setores que eu ligo menos, pelo menos para já, e que percebo menos, porque não é a coisa que mais me interessa. Tipo, eu prefiro
saber sobre a Apple, Exato. também lá está, no meu gosto de tecnologia, isto acaba por estar tudo depois ligado, do que estar a inteirar-me sobre uma empresa que está a fazer REITs ou sei lá, uma zona específica, como é que está ali o mercado imobiliário naquela zona, não é uma coisa que me interessa tanto. Pronto. Eu partilho da mesma opinião, parece que entendo-te bem. Sim. Ainda assim, acho que há uma coisa muito interessante no Bill Ackman, que é, ele nasceu numa família riquíssima já. O avô, um império de imobiliário, depois o pai seguiu as pisadas do avô, e o Bill, tem este pedigree todo em casa, não é? Portanto, desde miúdo começa a aprender sobre coisas de certeza que os miúdos normais não aprendem, claro, não é? Claro. E ganha ali um conhecimento muito grande. Vai estudar para uma universidade de topo, já não sei se foi Harvard. Acho que foi, por acaso acho que foi Harvard mesmo. Sim. Mas depois, aos 20 e poucos anos, assim, não, mas eu quero começar uma coisa minha. E isto é uma cena que as pessoas tipo, olham para ele, um gajo multimilionário, gestor de um fundo de investimento que faz bilhões. O gajo começou com 40 mil euros. Isto é super interessante. Tipo, ele começa com 40 mil euros, claro, já tem um conhecimento muito acima da média para a idade dele. Tem um networking brutal. Ele não precisou do dinheiro dos pais. Ele foi tipo, ok, vou pegar neste dinheiro, são 40 mil euros, já é dinheiro, mas... Sim, dada a dimensão. Para o jogo que ele está a jogar... Claro, estamos a falar de uma pessoa que já era rica, não é? Exatamente. E, portanto, é nada, não é? Tipo, não é nada, sim. Para este jogo de criar um fundo de investimento, não é? Sim. Eu acho isso interessantíssimo. Acho que pode ser relatable para qualquer pessoa, no sentido de aprender que se tu investires no teu conhecimento, se investires no teu networking, conheces as pessoas certas, conheces muita gente, porque tu não podes só, olha, agora vou escolher conhecer aquela pessoa e aquela pessoa e aquela pessoa que são as que me interessam. Não, mas e porquê é que lhes interessa a elas conhecer-te a ti? Claro. Não é? Portanto, tens de conhecer muita gente, tens de te valorizar como pessoa, para depois, eventualmente, conheceres as pessoas certas que vão ter um impacto grande, quer na tua vida pessoal, quer na tua vida profissional. Mas eu acho que neste sentido, ele já tinha isso, sorte dele, não é? Porque nasceu nesse meio, mas mesmo não tendo, acredito que é uma coisa que tu podes construir, porque não necessitas de dinheiro para isso, não necessitas de dinheiro para adquirir conhecimento, ou necessitas de pouco dinheiro, ok, uma ligação à internet e um computador não é de graça, sim. Não é de graça, e depois precisas de expor, de estar no mundo, e eventualmente fazes o teu network, e no final do dia, eventualmente poderias seguir o mesmo caminho do Bill Ackman, e não significa que o sigas, mas... Claro, não estamos a dizer que sejas todo um fundo, mas eu entendo onde tu queres chegar, ou seja, tu queres dizer é ser bem sucedido, não é chegar a ser bem sucedido, exato, na vida, e pode ser a seres todo de um fundo, pode ser a ser youtuber, pode ser... Não é? Há mil e uma coisas para sermos bem sucedidos, exatamente. E tu tocas aqui também num ponto irrelevante, lá está dos contactos e das pessoas. Eu costumo dizer, não é? Ninguém vive sozinho, isso não existe, não é? Sozinho não consegues fazer nada, e ele consegue. E também tocas noutro ponto muito interessante, que é do ele começar devagarinho e ele querer fazer a coisa dele, não é? Ou seja, eu quero criar o meu fundo, que é outro ponto inspirador, não é? Presumo que seja esse o ponto que tu queres também tocar. Sim, aí, não é? Da inspiração. É tipo, em vez de cavalgar nas costas do pai e do avô, ser levado ao colo, não é? Podia fazer. Podia, sim, neste caso podia, sim. E não há mal nenhum, tipo, sorte dele nascer nesse meio e poder ter essa vantagem competitiva gigante, mas ele penso que pegou só na vantagem competitiva de network e de conhecimento, que também é uma vantagem competitiva gigante. Sim. E não precisou da vantagem competitiva de dinheiro. Essa foi, e acho que a primeira coisa que ele fez foi investir numa empresa de imobiliário, lá está, porque o avô imobiliário, pai imobiliário, ele já tinha um conhecimento grande sobre imobiliário, então foi e investiu naquilo que ele conhecia. Olhou para uma empresa e disse, esta empresa está muito subvalorizada, esta empresa vai crescer. E a verdade é que acho que é na primeira trade que ele faz, trade salvo seja, primeiro investimento, o gajo faz um 3x, ou seja, triplica. O capital que investiu. Excelente, não é? Exatamente. Ótimo, isto é tipo... exato, há malta incrível, que às vezes perde-se, até porque tens os futuros em que os multiplicadores vão para baixo
muito rápido, mas também vão para cima muito rápido. Tens a cripto, não sei o que. As criptos agora também, exato, mudou um bocadinho. 3 vezes, isso é, pá... Não, isso é incrível. Exato, claro que é incrível. Claro que é incrível, exatamente, claro que é incrível. Não venham, exato. Pá, ainda há umas semanas tem um amigo que investiu, comprou ações de uma empresa nos Estados Unidos, já não me lembro agora qual é a empresa, e aquilo subiu, foi 300%. Tipo, no espaço de uma semana, uma coisa assim. Eu disse, pá, vende já isso. Incrível, exato. E ele, não. Agora eu estou aqui... Vai chegar aos 1000%. Para o longo termo. Pá, pode estar. Vende. E esse crescimento numa ação não é sustentável. É tipo, a história toda diz-nos que um crescimento de 300% numa ação não é sustentável. É numa semana. Portanto, vende. E se há de crashar, e compras outra vez. Às vezes, exatamente, ou seja, isso, olha, tocaste agora num ponto muito interessante, não é? Quando temos uma valorização muito rápida, e eu sigo mesmo as ações de alto crescimento, não é? Quando temos uma valorização muito rápida numa ação, é normal depois haver correções. Claro. E isso, então os tais 300% numa semana é normal. Ele até pode subir 1000. Por exemplo, 1000 num ano também é difícil. Mas, por exemplo, há várias empresas, já segui várias empresas que sobem tipo 600, 700% no ano. Mas é tal questão. Mas elas não sobem sempre em linha reta. E o que acontece? Subiu 300% depois a correção. Mas se ela corrige 30% desses 300, na verdade tu estás a perder, não é? 100% daqueles 300. Atenção a isso, não é? E depois vai doer, não é? Porque é uma queda... Consegues adivinhar o que é que aconteceu à ação? Pois, consigo. Eu tive um amigo também que me falou de uma coisa semelhante, não sei como é que está essa ação que ele também falou, mas daí foi assim, tipo 300 ou 400 num dia. Mas daí foi num dia. Pá, isto é uma cena qualquer. Sem estar alavancado, atenção. Sem estar alavancado, exatamente. Sem estar alavancado. Um concorrente qualquer da Netflix. Essa empresa que o meu amigo me falou, por acaso, foi a Fubo. Era uma empresa ligada também às televisões. É essa empresa. Ok, então estamos a voltar à mesma empresa. Ok, curioso. É essa empresa mesmo. Também tive um amigo dessa empresa, curioso. Mas sim, ok. Agora perdi-me aqui um bocadinho onde é que estávamos. Mas estamos a tentar ligar aqui a questão do Bill Ackman. Onde é que eu queria agora tocar? Tu já me falaste da parte das estratégias, não é? Ou seja, seguir desde o ponto de fazer os investimentos por mim. Também falamos aqui da questão de estar undervalued, overvalued. Mas tocando aí, tu fazes... não, eu sei que tu és mais... Penso eu, não vou assumir, mas eu penso que tu és mais... diria conservador na questão do... Não é? O objetivo não é estar aqui a especular. Mas tu também costumas fazer investimentos, por exemplo, nessa ótica de, por exemplo, achar que uma empresa está undervalued, como aconteceu aqui, por exemplo, com o Bill Ackman. Por exemplo, imagina, tu vês uma empresa, está a cair, sei lá, há 6 meses, ou vamos assumir a 2 anos, e diz assim, ok, vou colocar aqui umas fichas e vou tentar apanhar aqui alguma valorização, porque eu acho que ela está undervalued. Ou nem não tentas fazer isso. Ou é muito raro. Então, eu acho que fazeres o estudo de uma empresa é uma skill muito valiosa, mas é uma skill que já demora muito tempo e depois a aprender. Sim, e depois a própria avaliação da empresa também é uma coisa que demora muito tempo. E se quiseres ser mesmo uma pessoa que faz uma avaliação a fundo, tens que ir ver entrevistas e podcasts com os CEOs da empresa, com os CFOs, para perceberes mesmo o que é que se passa ali dentro. Se quiseres perceber tudo da empresa... Não é só analisar os números. E principalmente se estás a longo prazo, não é? Exatamente. Portanto, é uma coisa que eu, não, apesar de ter gosto, não tenho tempo para fazer. Uma coisa é quando me perguntas, mas olha, dá-me uma opinião sobre a Apple. Eu, pelo meu trabalho, eu conheço tipo os conheces todos os produtos, não é? Que eles têm, os produtos, todos, os eventos. Conheço depois os números porque também me interessa a vertente financeira. Portanto, é uma empresa que eu estou muito confortável para dar uma previsão. Tipo, uma Meta também é uma empresa que eu estou confortável para dar uma previsão. Agora, uma empresa que eu não conheço, de um setor que eu não conheço, eu não faço. Porque não tenho honestamente essa skill, não tenho esse tempo para aprender essa skill e prefiro muito mais investir num SP500, que é uma coisa que não tem um potencial de retorno tão grande, claro, mas é seguro. Mas é muito mais seguro, não é? Em termos de segurança, sim. E tu falaste uma coisa engraçada que é... Tu és mais conservador.
Eu disse conservador na questão de... Exato, não queria tocar tanto no trading mais agressivo. É engraçado. Não é, tipo... Eu concordo. Eu concordo não me censures, não me censures. Não, eu concordo. Só que há malta que diz conservador. Não. O Bernardo tem um perfil de risco arriscado. Então o Bernardo compra criptomoedas. Quando eu já disse que tipo 70% do meu portfólio está em Bitcoin. Pronto. Tem 30% e aí sim, esses 30% é arriscado. Esses 30%, atenção, de cripto, que é só uma parte do meu portfólio, 30%. Pois, atenção, exato, deixa-me só dar aqui uma nota de, tu disseste 70% do meu portfólio está em Bitcoin, não, estás a dizer do portfólio de cripto. Exatamente. Atenção, senão eu já ia dizer, então calma, eu já ia mudar a minha ideia, calma. Não. Ok. Uma parte do meu portfólio está em cripto e dessa parte está em cripto, certo. 70% está em Bitcoin, 30% está noutras criptos. E aí sim, aí é o play arriscado, que é aquele dinheiro que eu digo mesmo, pá, se eu perder uma parte deste dinheiro, pronto, está tudo bem, ninguém vai morrer. É o risk-reward. Agora, a malta que diz, não, mas isso, ser conservador é comprar os certificados do Tesouro. E eu, pronto, ok, está bem. Pois... É verdade, isso é que pronto. Sim, ok. Eu entendo o que tu estás a querer dizer, sim. Aquilo que o ajuda a dormir à noite. Claro, cada um que decida. Exato. Sim, eu se falasse, por exemplo, com a minha mãe, ela ia me dizer, eu não quero investir, eu quero ponho nos certificados e está bom. Não, e bem, porque a tua mãe, se calhar, já está numa idade em que já não vai ser tão fácil continuar a fazer dinheiro, porque ou vai-se reformar ou está reformada. E é uma coisa, está a falar com os meus pais, e eles seguem o meu canal de investimento, seguem os dois, não é? Foram os primeiros fãs que eu tive. E eu estava a Bernardo, e para investir aqui a gente já conseguiu guardar um bocadinho de dinheiro porreiro. Eu disse, quieto, estejam quietos, tipo, meta o dinheiro à ordem a render, tipo aqueles 2 e tal por cento, 3%, mas está bom, não mexam-me se tem dinheiro para viver o resto da vida, está bom. Podiam colocar, por exemplo, ações de dividendos mais estáveis. Podia ser uma possibilidade. Mas falar de pessoas quase mas 70 claro, anos. sim. E que não querem para ter. Quê? E não querem ter. Pois, eu percebo a questão. Não é? Eles já não vão comprar. Não querem saber de um carro melhor. Pois não. Não querem saber de uma casa melhor, até queriam uma casa um bocadinho mais pequena. E atenção, eles vivem numa moradia, vivem num T2 mais um. Mas nós somos só 2 e para limpar isto e não sei o que, um T1 estava ótimo. Estás a ver? Eles não querem saber de... o jogo deles não é ganhar mais dinheiro. Exato. O jogo deles é viver confortável. E eu disse, claro. Para te deixar, eu não preciso que me deixem nada. Eu quero viver do meu trabalho. Do que eu faço, não é? Exatamente. Do que eu produzo, do que eu crio, não é? Já vou ter uma sorte imensa de ter uma casa, porque eles têm que comprar uma casa dele, portanto eu daqui a espero muitos anos aí ter uma casa, para mim está bom, portanto o dinheiro deixa lá estar e vai gastando. Vivam o que puderem. Exatamente. Viajem para aqui, viajem para ali, que ninguém gosta muito de viajar, mas é um bocado por aí. Ok, entendo. Muito bem. E outra coisa, Bernardo, eu lembro-me de uma entrevista do Bill Ackman que ele dizia eu não volto a fazer shorts, não é? Ele referiu isso. Parece que ele, não sei, estou eu a assumir, atenção, eu não sei muito bem a história dele, mas eu estou a assumir que ele ficou quase assustado, não é? Aquele short da Herbalife também porque foi muito duro, foi muito tempo. Pronto, eu agora queria tocar aqui de o que é que tu também achas sobre isso e ao mesmo tempo também perguntar se tu às vezes chegas mesmo a colocar algum short, mas já percebi que não é muito, acho que não é muito a tua cena, ok? Não, eu não toco em futuros, acho que para tocares em qualquer tipo de short, longo, tens que estar bué dentro. E eu não estou, tipo, eu não estou 3 horas por dia a olhar para gráficos e estas coisas. Pois, eu sei. E bem, eu estou 3 horas por dia a olhar para uma câmara. Pronto, exato. É o meu trabalho. Portanto, não tenho vida. E não... No fundo, o meu objetivo com os investimentos é ter um futuro sustentável e cada vez depender menos do que eu ganho hoje e do que eu trabalho hoje. Ou seja, no limite, para mim, o que é que era o teu melhor investimento possível? Era para comprar uma casa? Era para comprar um Lamborghini? Não. O melhor investimento para mim, tipo, se tudo corresse bem,
era eu chegar a um ponto da minha vida em que eu digo assim, eu não preciso trabalhar nem mais um dia e eu tenho dinheiro para viver a minha vida até ao final, mesmo que viva forma até aos 100 confortável, anos. não é? Exatamente, com um estilo de vida confortável dentro daquilo que eu quero. Isso era o best case scenario. Portanto, o que eu quero passar aqui é que os investimentos não são a minha profissão, ok? A minha profissão é fazer vídeos, é fazer produções. Os investimentos são algo que eu uso para que o dinheiro, que é uma ferramenta, me possa gerar mais dinheiro e, juntamente com a minha profissão, me ajude a chegar ao objetivo de, não é deixar de trabalhar, é poder deixar de trabalhar, que são duas coisas diferentes. Exatamente, não é? é diferente. Claro, e mesmo que tu tivesses, não é, capital já deixar de trabalhar, não é? Porque é que irias fazias? sempre fazer algo, não é? O que é que fazias eu da acho, vida? não é? Quando eu digo, não é? Eu acho que iria sempre trabalhar até ao fim da minha vida, ou estudar algo até ao fim da minha vida, não é? Automaticamente, mesmo que fosse milionário. Sim, claro. Mas pronto. Mas, ou seja, tu estás a querer passar aqui o ponto de que os investimentos, e isto é muito interessante, porque a maior parte, acredito eu, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não são profissionais de mercados financeiros, não é? E então, ou seja, vão ter outras profissões, é isso que eu quero dizer, como o Bernardo. E o que tu estás a querer dizer é um ponto que é, preparam a maneira de conseguir ter um rendimento extra e de forma que o investimento ideal fosse, ficar confortável ao longo do tempo, não é? É isso que tu estás a querer dizer. Olha, tu... Mesmo não sendo especializado nos mercados financeiros, não é especializado. Sim, pronto, não se dedicar a 100% a isso, é isso que eu quero dizer. Tu és um trader, não é? Sim, eu sou o trader mesmo. Tu acertas todas? Não, claro que não. Claro Agora imagina uma pessoa que não é. Claro que não. Estás a ver? E claro, e já levei pancadas enormes, não é? Como é óbvio. Se tu acertas uns, falhas outros, imagina uma pessoa que não faz disso vida. Sim. E é exatamente por isso. Eu acredito que seja difícil, não é? Acredito. É por isso que eu não me meto nisso. Okay. Tipo, prefiro uma coisa mais conservadora, não me vai dar tanto potencial de lucro, não, mas claro. também... Mas também não tens esse risco. Embora o risco depois também é questionável, mas não vamos entrar agora também, acho que não vale a pena. Mas, por exemplo, eu tenho mecânicas de gestão de risco muito baixas, não é? Ou seja, por exemplo, eu às vezes, não é, eu stop ações a perder às vezes 2%, não é? Portanto, o pessoal diz, isso é muito arriscado. Eu perdi 2% no meu investimento, não me parece assim tão arriscado. Mas claro, pronto, isto já são outras coisas. Mas não depois tens essas continhas todas feitas. Claro, mas exige um estar atento, muito conhecimento, muito estudo. Claro, é diferente, não é? Precisas mesmo dedicar a 100%. Olha, já agora quando é que tu paras, se paras 2% para baixo, quando é que paras para cima? Depende da situação, claro. Mas tipo... Não, depende da situação. Imagina, mas eu vou-te dar um exemplo. Sei lá, um trade que eu tenha... Olha, eu tenho um trade neste momento em ação. Neste momento tenho uma ação com o meu... Exato, ou seja, com o meu risco está na ordem dos 3,5% e o meu objetivo máximo, mas não quero dizer que é o que eu vou atingir, seria na ordem dos 22, 25%. Portanto, vê lá, eu estou a arriscar, não é? 3,5% para ganhar 25%. Claro, inevitavelmente eu vou falhar muitas vezes também, vai acontecer. Mas é isso, ou seja, se eu falhar uma vez, por exemplo, 3%, outra vez 2%, 1%, 5%, mas depois quando eu acerto, compenso todas as outras e ainda fico com retorno, entende? É mais por aí que eu jogo, não é? Dizendo assim. Não é jogar, essa questão é investimento, mas é assim, estás a entender? Claro, e o que é que vai acontecer? E tu dizes 25%, isso é muito... Depende, não é? Também das ações que estamos a operar e não só. E eu vou fazendo também uma gestão de risco à medida que a posição vai andando. Imagina que eu já estou a ganhar, por exemplo, 15%. Eu não posso correr o risco do quê? Que aquela posição volte ao zero. Não é? Senão perco tudo o que andei a ganhar. Então pode-me acontecer, imagina, eu estar a ganhar 15% e ser stopado, por exemplo, a ganhar 10%. Pronto, ok, mas ganhei 10. Ou então posso fazer diferente, posso então ir fechando partes da posição, de maneira a assegurar sempre ganhos, que é outro conselho que também gosto de dar. Eu acho que, por exemplo, eu tenho visto isso muito no caso dos clientes ligados às criptos. O pessoal não faz take profits, tem posições muito longas, não é? Ou seja, de muito tempo, 1 ano e meio, 2 anos, e por exemplo, estão a ganhar 300% e nem vendem um bocado. Isso, por acaso, é uma coisa que eu nunca faria, pronto. E, aliás, eu nunca teria uma pessoa a ganhar 300%. Eu já teria fechado antes. Já teria fechado antes. Entendem? A não ser que explodisse 300% naquele dia. Sim. Mas sim, continuando, o que é que tu achas disto? Do que eu estou aqui a dizer? É uma coisa que podes, se calhar, mais à frente também.
é mesmo uma profissão, estás claro, a ver? é mesmo uma Tens que profissão, estar atento para dizer assim, olha, tenho o stop loss a menos 3%. Sim. E depois de repente já estou a ganhar 15%, portanto vou mudar para Sim, 10%. claro. Tu tens de estar lá. Sim, tens de estar lá. Sim, E às diário. vezes isto pode ser uma coisa que acontece durante 2, 3 dias, pode ser durante acontece durante uma semana, um mês, mas também pode ser uma coisa que acontece ali num período de horas, não é? Sim, e o mercado muda, também tem essa questão, Bernardo. Ou seja, há situações, por exemplo, eu não queria estar muito aqui a falar de mim, mas ok, pronto. mas pronto, estamos a passar conhecimento, não há problema. Mas, ou seja, o mercado vai variando. Por exemplo, eu neste momento, as minhas posições são muito rápidas. Estamos a falar de posições de 3 dias, 4 dias. Mas certo. Não é o meu normal também. Eu gosto mais de posições de 3 semanas. Okay. Mesmo assim, quem me está a ouvir vai dizer 3 semanas, eu invisto para 3 anos, mas ok, pronto, é diferente, mas eu vou-me ajustando em função da volatilidade do mercado. Quanto mais volátil o mercado fica, mais rápido eu tenho que entrar e sair. Se o mercado fica mais calminho, está a subir devagarinho, ok, eu também aguento as posições devagarinho, entendes? Eu vou sempre com o mercado é que manda, eu não mando nada. Ele é que manda em ti, exatamente. Ele é que manda, eu não mando. Estás casado com o mercado e o mercado é que manda em ti. Se ele diz que é para baixo, eu vou para baixo, se ele diz que é para cima, eu vou para cima, exatamente, é isso mesmo. Bom, liga-nos isto novamente ao Bill. Desculpem aqui para esta ao nosso parte. amigo Bill. Exatamente. Eu percebo perfeitamente o que é que ele diz de nunca mais ir abrir uma short, pá, porque aquilo, ele já é uma pessoa com muito mediatismo à volta. Para perceberes, ele ficou mais mediático quando tentou, em 1990 e tal, o Rockefeller Center, né? Que todo aquele empreendimento no meio de Manhattan, onde dá aquela árvore bué da conhecida, a pista de gelo, aquilo estava em maus lençóis. E o Bill Ackman foi falar com pessoas que conhecia, juntou dinheiro, já não sei quanto dinheiro é que foi, mas comprou 7% daquilo. E tentou ficar à frente da empresa que tem o Rockefeller Center, porque lá está, sentia que a empresa era subvalorizada e queria atuar com algumas medidas lá dentro para valorizar a empresa. Ou seja, tu estás a querer dizer é que ele queria controlar mesmo, sim. Neste caso, agora não sei a palavra em português. Pronto, vamos assumir. Controlar a empresa, ou seja, é quase como se fosse mandar no CEO da própria empresa, não é? Exatamente. Ou seja, ter poder, ou seja, ter um active investor consegue ter poder, sim. Okay. Ele não conseguiu, porque depois o próprio Rockefeller comprou e conseguiu ter poder, mas isso deu-lhe muito mediatismo. Foi a primeira cena que começou a aparecer nas notícias assim mais forte. Com o mediatismo, ele passou a usar o mediatismo para tudo o que ele fazia. E no caso da Herbalife, eu imagino como pessoa, sei lá, se me puser na posição dele, que aquilo tenha sido muito duro. Ele andou ali anos depois, houve outra, foi o que estavas a falar, acho que o Carl Icahn, que é um gajo. O tal investidor também que entrou em guerra com ele. Eu sei que houve algum investidor que entrou em uma espécie de guerra. Exatamente, mas isso vem de antes. Porque ele, esse gajo, acho que é esse Carl, acho que é um gajo tipo um tubarão de Wall Street, um gajo... Sim, e na altura era mais forte do que ele, não é? Dizendo assim, muito mais. E um gajo também que a postura dele era sempre tipo um bocado de intimidação e não sei o quê. E o Bill Ackman, faz ali um negócio qualquer, depois vende-lhe umas ações que comprou já com um profit, mas o Carl depois faz muito mais profit em cima das ações, só que depois ele tinha no contrato de venda das ações que o Bill, quando vendeu ao Carl, que se fizessem mais do que 10% de lucros na venda das ações que o Bill estava a vender, que ele tinha direito a metade. E foi com este gajo para tribunal. Foi-lhe. E atenção, este gajo não tem tipo nenhum fundo, é um gajo que investe o dinheiro dele. Sozinho, ok. Ganhou o caso em tribunal e foi-lhe ao bolso em 9 milhões de euros, se não estou em erro. Okay. Portanto, um gajo cuja postura é uma postura tipo de... Sou um gajo forte, eu é não sei o quê. Eu é que sou forte. De repente, 9 milhões, que para ele é uma pinguinha no oceano, mas há título de coisa. Mais tarde, quando o Bill faz o short da Herbalife e começa a fazer toda uma campanha contra a Herbalife, o que é que o Carl faz? Comprar ações para tentar fazer short squeeze. Exatamente, para tentar fazer um short squeeze. E conseguiu. Não liquidou a posição do Bill, mas a coisa ficou ali. Mas ele ficou a tremer, muito complicado. Exato. Deixa eu só dar aqui também essa nota, porque as pessoas não vão entender. O que é que acontece? Quando nós estamos entre uns shorts,
Basta como nós estamos a vender algo que nós não temos, nós temos que colocar um certo dinheiro de margem, ou seja, é um dinheiro que fica ali de reserva, não é? Porquê? Porque a posição pode ir contra nós e como nós não temos essas ações, o broker, a corretora, o fundo de investimento, o banco tem que segurar aqui a situação. E então o que acontece muitas vezes quando nós estamos em short, se a ação dispara, os shorts começam todos a arrebentar em cadeia, ou seja, porque há mais margin, é chamada margin call, quando a posição arrebenta, e aqui então o que o Bernardo está a querer dizer é, ou seja, esse tal investidor ativo quer tentar arrebentar as posições do Bill Ackman. Eu acho que ele, se não tem erro, comprou 20 e tal % da Herbalife. Okay. E depois o que é engraçado? Quando é que e ficaram tipo rivais, uma coisa mesmo batalha campal. Porque eu tinha lido que ele tinha tido umas batalhas fortes. Sim. Pá, até há um momento bué awkward em televisão, tipo do Bill a entrar e tipo a ir-lhe dar um abraço, e aquele é o abraço mais estranho da história da televisão, uma cena mesmo awkward, está a ver? Como dizem agora a malta, é cringe, uma cena cringe. Yeah. O que é que acontece depois? Entretanto, as ações da Herbalife, depois desta história toda, começam mesmo a cair um bocadinho, e o Carl quer vender as ações, mas não quer vender as ações no mercado, porque o que acontece quando tu vendes, só tem 20% de ações, 20 e tal por cento, rebentava com o preço, estoura então, tudo. Queres vender tem que vender off the record, tem que vender por dealer, é mesmo por dealer. Exatamente. Aí é por dealer, é OTC, é o dealer. Com quem é que ele foi falar? Aí foi falar com o Bill Ackman. A dizer, olha, ou seja, para lhe vender uma parte, vender-lhe tudo, ou queria vender, pronto, uma parte. Queria vender, o que dizem é que ele queria vender tudo, mas o que teve em cima da mesa neste momento foi metade. Ok. Portanto, tipo, olha, para recuperares aqui dinheiro. E o que é que o Bill Ackman fez? Então, espera aí que esta informação vai já, tipo, sem querer, vai já para a imprensa. Ninguém sabe como é que foi parar à imprensa, mas a informação que eu queria vender... vai entre as vezes chibar o que o outro... Exatamente. É isso. Ou seja, olha, ele quer vender as ações, malta. E então a ação entra em queda livre logo após. Exatamente. E ele aí ganha muito dinheiro porque ele está em short nessa altura. Exatamente. E depois fecha a posição. Okay. Pronto, acabou. Uns anos mais tarde, o ano passado, em 2024, ele foi realmente ver, e as ações da Herbalife têm estado numa queda constante nos últimos tempos, e ele disse: ganhei. Não ganhei porque não ganhou nada, né? Ganhou dinheiro e perdeu dinheiro naquela macacada, mas a ideia dele, o fundamento de porque é que eu estou a fazer short à Herbalife, não se concretizou totalmente, porque foi considerado que não é um esquema de pirâmide, que é uma coisa bem estranha. A FTC disse assim: não, isto não é um esquema de pirâmide, mas tenho que pagar 200 milhões. Aí tem que pagar uma multa, foi? Herbalife tem que pagar uma multa bem grande, okay. Exato, por não ser um esquema de pirâmide. Ok, isso é estranho. Exato, isso é estranho. É um bocadinho estranho, mas pronto, whatever. Não estamos aqui para falar disso. Agora, e foi aí que ele disse: olha, tinha razão, mas nunca mais faço shorts, porque eu acredito que aquilo tenha sido mesmo emocionalmente muito difícil de lidar para ele, porque ele abre uma guerra. Uma coisa é tu dizer assim: eu quero ajudar esta empresa, eu acho que esta empresa vale menos do que devia valer e quero ajudar esta empresa. Eu acho que isso é uma posição nobre, não é? Ao contrário, é mais difícil. É mais difícil, porque tu estás sempre a ir contra o mercado indiretamente, não é? Aliás, tivemos o caso da GameStop, por exemplo, não é? Havia uma carrada de shorts e rebentaram. Aliás, acho que foi 2 fundos faliram à conta da GameStop, portanto aquilo foi mesmo pesado. Foi mesmo pesado. É um espetáculo, porque foi a internet que fez acontecer. Exato. Opa, isso eu queria tocar aqui num ponto e agora perdi-me. Ia-te dizer uma coisa. Estás à vontade. Ia-te dizer uma coisa mesmo fixe. Era do... Já sei. O que é que eu te queria dizer? Era que, exatamente, porque é que o short também é difícil, e não só, e mesmo esse tipo de investimento, é que às vezes o timing do mercado também é muito diferente do que nós pensamos. Eu vou dar aqui um exemplo às pessoas. Por exemplo,
E isso já me aconteceu várias vezes. Pronto, a maior parte das pessoas que me conhecem sabe que eu não sou muito adepto de criptos, pronto, por exemplo. E já houve muitas situações em que eu vi que havia, ou seja, que eu acho que as criptos, por exemplo, vão cair. Mas porquê que eu não entro em short nas criptos? Porque tem a ver com esta questão. Primeiro, porque se a tendência está altista, já é perigoso de estás a entrar contra a tendência. Mas não é só isso. Às vezes o timing do mercado em cair, por exemplo, ou subir, pode ser o contrário, pode ser uma empresa que esteja lá em baixo e tu estás a comprar a achar que vai subir. Às vezes demora muito tempo. Imagina, tu dizes, esta empresa é mesmo boa, vou comprá-la. E depois demora, por exemplo, 6 anos até ela subir. E sobe e explode. Mas demorou 6 anos. Ou seja, não é uma coisa rápida. E aqui a mesma coisa, por exemplo, na questão por exemplo, que eu estava a dar este exemplo das criptos. Porque é que eu não iria entrar aqui em short? Porque eu não quero... Porque lá está, quem é que me diz que aquilo não vai subir mais? Não é? Não quero estar a entrar contra o mercado e acertar o timing, é mesmo perigoso. E depois, para além de ser algo muito volátil, que é o que dissemos, não é? Vai contra mim e arrebenta-me a posição. Não há hipótese. E cada vez está mais difícil. No mercado de cripto prever coisas, tipo, agora há uma semana atrás, quer dizer, quando este episódio sair, já foi há mais de uma semana, mas houve tipo um hack gigante numa corretora de cripto. Não. Eu agora não sei o nome. Não interessa. Não interessa. O que é que tu pensas? O maior hack de sempre de cripto. Aliás, acho que até foi o maior hack tipo de sempre. Em termos de roubar dinheiro, foi 1.5 bis, acho eu. Algo assim. O que é que tu pensas? Pá, isto vai crashar tudo de uma maneira? Não. Está tipo, houve uma correção, mas nada de especial. Nada de especial. Mas depois tipo, foi a Coreia do Norte que ficou e foi em Ethereum. O que é que tu pensas? Aí o Ethereum, que já está pelas ruas da amargura, vai ficar ainda... Não, está tudo bem. Está tudo bem. Ou seja, há aqui tu podes ter as teorias todas e depois de acontecer, é fácil dizer, olha, aconteceu por causa disto, mas antes de acontecer, tu podes dizer assim, olha, isto está a acontecer, isto vai... Pode, como pode não. E essa é a grande dificuldade, é por isso que eu também não gosto muito de meter por aí. Tentar adivinhar os mercados é muito perigoso, atenção a isso. É muito, muito complicado. É a pessoa já quase à aposta. Aí. Claro. Pronto, desde que tenha o risco controlado, não é uma coisa. Agora, exatamente. Mas tentar adivinhar assim, normalmente corre mal. Não devemos fazê-lo, não. Mas pronto, acabando aqui de falar no Bill Ackman, no final do dia, tenho agora um fundo de investimento super bem sucedido. Continua atento e a fazer estas jogadas, como fez agora há uns anos das taxas de juros, fez uma jogada também do Covid, que também lhe resultou muito bem, mas a base é sempre imobiliário, que é aquilo que ele conhece desde miúdo, é onde ele sabe que é bom. E tem outra coisa muito interessante, que é um gajo que eu acho que ele tem no fundo 10 empresas, portanto é uma coisa muito pouco diversificada, porque tu estás a dizer o portfólio dele. Sim. Ok. Porque ele diz que eu vou naquilo que conheço, naquilo que acredito e no resto não toco. Sim, muito bem, claro, atenção, olha, estás a tocar num ponto também muito interessante em relação à diversificação, porque as pessoas falam muito de diversificação, mas lá está, a diversificação, precisamos de uma coisa exata, estamos a comprar SP500, já estamos diversificados, ok. Mas quando estamos a comprar muitas empresas, e eu já o fiz, eu também posso falar por experiência, já cheguei a ter 40 empresas no meu portfólio. Chegou uma situação em que tu estás perdido. São demasiadas coisas, são muitas empresas, são muitos relatórios, estás perdido. Portanto, essa diversificação vai acabar por te... Na verdade, vai acabar por te prejudicar. Às vezes mais vale... Hoje a minha regra são 6 empresas. Eu nem 10 tenho, tenho menos, sempre. No máximo é 6. Posso ter menos, mas o máximo é 6. Para abrir uma nova, tens que fechar alguma? Pode haver uma situação específica, temporal. Acontece às vezes eu ter 7. Porque imagina, eu vou fechar esta amanhã, mas já estou a preparar esta. Ok. Mas certo. É uma cena momentânea. Não... Mas sim, exato, tenho que fechar, claro. Sim. Sim, até porque eu invisto em percentagem do portfólio. Ou seja, não iria ter dinheiro para comprar mais. Estás a entender? Imagina, se eu meter 15% em cada uma, vai fechar, vou ficar sem dinheiro, não há maneira de meter mais. Exato. Sim, não há maneira de ser coisa. Mas para agora chegar à parte da diversificação, tocaste aqui num ponto muito interessante, é isso. Às vezes também não exagerem na diversificação, senão o que vai acontecer é que vão acabar por perder mais do que ganhar com a questão da diversificação. Ou seja, vai haver investimentos bons que vão estar a subir o vosso portfólio e como vocês a diversificar e a meter lá maus, esses vão a trazer o vosso, vão equilibrar, mas neste caso vai
pronto, vai-vos retirar a rentabilidade, é só isso. Exatamente. Então tem muito azar e todas as 40 que escolheram vão para baixo. E é uma desgraça. Não, isso também não vai acontecer. Isso é preciso ter muito azar. Isso É mesmo azar aqui. A não ser que estejamos num crash, atenção, aí pode cair tudo, Sim, não é? pronto. Seja bom ou mau, claro, obviamente. Mas bem, Vítor, Muito acho bem. que estamos... Algum conselho que queiras dar lá para casa? Alguma coisa mais que queiras passar, Bernardo? Eu acho que, acima de tudo, o que há a tirar daqui é esta ideia de que este gajo não tinha dinheiro, salvo seja, começou com pouco dinheiro para o mercado onde estava a entrar e com o conhecimento e com o network conseguiu lá chegar. E ao mesmo tempo que foi sempre investindo em coisas que conhece. Portanto, eu acho que isto acaba por ser um excelente mote para qualquer pessoa. Com conhecimento, com network, consegues lá chegar. Mas tens mesmo que ter o conhecimento e o network. Se tu quiseres saltar logo para a parte em que tens dinheiro, também é o chamado easy come, easy go. E acontece isso muito, Claro. mais uma vez, na cripto, que é o pessoal, tem sorte, consegue fazer ali uma quantidade muito interessante de dinheiro, mas estatisticamente a malta que faz dinheiro na cripto também perde-o muito rapidamente. Claro. Porque Sim. É psicológico, é quase uma questão psicológica. Exatamente. É tipo, olha, tens malta com histórias inacreditáveis. Tipo, eu fiz 1 milhão e a seguir queria fazer que era para ter 10. E então perdi o milhão que fiz tipo nos 3 meses seguintes. Exatamente. Não sejam gananciosos. Yeah. E acima de tudo é isso. Conhecimento, estudar. Conhecimento de matéria, conhecimento de pessoas e a partir daí... E vão aprendendo com os próprios erros. Fica muito mais fácil construir uma vida descansada e bem-sucedida. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Bernardo. Chegamos ao fim e desejo a todos também ótimos negócios e tudo bom. Obrigado. Obrigado, Vitor.